F2. Propuesta de disposición por la cual el Parlamento del Mercosur dispone crear la Comisión Especial de Género, Equidad y Diversidad con el fin de promover e incorporar el enfoque de género en todas sus manifestaciones en la agenda del Parlamento del Mercosur. Hay un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos por la aprobación. Es miembro informante la parlamentaria Lilia Puig. El documento de trabajo se inicia en la página 52 y la parte dispositiva, la que se tiene que llevar a votación, está en la página 61. Señor presidente. Adelante, parlamentario. El proyecto de creación de esta comisión fue tratado en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos Institucionales de este Parlamento, que ha tomado como criterio, en relación también con proyectos anteriores, tener en cuenta los acuerdos internacionales que ya están firmados por los países miembros del Mercosur. En este sentido, nuestros países, todos ellos, hemos ratificado, firmado a través de nuestros parlamentos, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que ha sido ratificada, repito, por todos los Estados partes, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, también ratificada por los Estados partes del Mercosur, y la resolución 8400 del Grupo Mercado Común, que es uno de los órganos integrantes del Mercosur, sobre la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito del Mercosur. Sabemos que todas estas disposiciones tienen la finalidad de atender casualmente los problemas de la desigualdad. Es decir, las cuestiones de la desigualdad son las que han alentado y fundamentalmente la significación que tiene en las sociedades cuando existen procesos políticos de discriminación respecto de las mujeres y sobre todo de las mujeres que se encuentran en la peor situación en cuanto a sus relaciones sociales, donde se combina no solamente la pobreza, sino también la pobreza con la violencia. La propuesta que se realiza es la creación de una comisión especial. Esa comisión especial lo único que tendría que hacer es, como bien lo indica se indica en la parte dispositiva, la necesidad de incorporar el enfoque de género en las manifestaciones de la agenda del Parlamento del Mercosur, es decir, contemplar las diversidades que existen en nuestras sociedades de forma tal que las decisiones que se tomen en el Parlamento no se constituyan en discriminaciones para ninguno de los individuos que viven en nuestras sociedades. Esa comisión tendría que informar por escrito al plenario sobre los siguientes temas. En primer lugar, armonización de la legislación de los Estados partes sobre las cuestiones de género, equidad y diversidad. Es decir, existen en nuestros países normas en este sentido y de lo que se trataría de esa comisión es un tratamiento técnico de forma tal de producir un cuerpo de normas que sería similar entre todos los países del Mercosur. Además, promover y coordinar políticas públicas en materia de género en todas sus manifestaciones y en particular lo que tenga que ver con la erradicación de formas de discriminación, de violencia, la promoción de medidas de igualdad, la integración de la dimensión de género en las políticas educativas. Yo quiero recordar que hay informes de UNESCO, informes de UNICEF, que operan en nuestros ministerios de educación, donde, por ejemplo, se sabe que hay una situación de discriminación objetiva
a partir de cuestiones de naturaleza cultural respecto, por ejemplo, de la participación de las niñas en las competencias de matemáticas y que hay un tratamiento discriminado en este sentido. Pongo esto como ejemplo, pero hay muchos trabajos de investigación e informes de organismos internacionales que nos están indicando que esto existe. De lo que se trata también es de tener un informe anual sobre género, equidad y respeto a la diversidad en los distintos países, con la participación de instituciones gubernamentales y de actores de la sociedad civil. Consecuentemente, es una comisión que tendría fundamentalmente un carácter técnico de, digamos, homogeneización de las normas que se derivan de los convenios firmados por nuestros países, y además las decisiones de esa comisión serían informadas y tratadas en definitiva por el plenario. Así que la comisión por unanimidad ha resuelto aconsejar al plenario la creación de esta comisión especial. Nada más, señor presidente. Señor presidente. Muchas gracias, señora parlamentaria. Tiene la palabra el parlamentario Russomano. Senhor presidente, este tema da criação desta comissão da diversidade foi discutido hoje de manhã na comissão de pressupostos. E nós lá decidimos contrário a isso, dizendo que a Comissão de Direitos Humanos tinha esta atribuição de discutir a diversidade. Como foi distribuído para duas comissões ao mesmo tempo, e uma comissão tem é divergente da outra, eu gostaria de pedir a retirada de pauta para que nós pudéssemos decidir posteriormente sobre a criação ou não desta comissão. Muy bien. Tenemos varios parlamentarios anotados. Quizás lo que podemos hacer es que los parlamentarios hagan uso de la palabra y luego, cuando tengamos que resolver sobre si creamos o no la comisión, consideramos también la propuesta que hace el parlamentario Russomano de volverlo a comisión. ¿Les parece? Seguiría el diputado Ricardo Barras, o el parlamentario Ricardo Barras. Eu quero concordar com o deputado Russomano. Este assunto de gênero é um assunto que tem muita polêmica e eu vou apoiar o deputado Russomano no pedido de retirada de pauta ou então pedir o voto contra aos senhores colegas parlamentares. Muchas gracias, señor parlamentario. Tiene la palabra la parlamentaria Fernanda de Brasil. Bom dia a todos e todas, ou boa tarde. Fiz questão de me inscrever antes mesmo da proposição do Celso, deputado Celso. Primeiro, para cumprimentar o relatório da deputada Lila. Nós temos um problema gravíssimo na América Latina. Infelizmente, a América Latina é uma das piores regiões do mundo no que diz respeito ao feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres por serem mulheres. No ano de 2017, foram quase 3.000 mulheres assassinadas por serem mulheres, tendo o Brasil, infelizmente, em números absolutos, o maior número de casos de feminicídios. Sem considerar a pouca participação das mulheres no parlamento, em que boa parte dos parlamentos, apenas 15% dos parlamentos são compostos por mulheres, além de uma gama enorme de outros temas envolvendo a desigualdade de gênero, a violência sexual, que envolve mulheres, meninas, adolescentes. Então, para nós, é muito importante que se tenha uma comissão específica para tratar de igualdade de gênero, para tratar de diversidade e para ver como cada um dos países tem tratado cada um dos temas. Que políticas públicas, que iniciativas estão sendo feitas ou, lamentavelmente, não estão sendo feitas, que é o caso de muitos países, inclusive uma preocupação bastante grande
nossa no que diz respeito ao país, ao país Brasil. Eu entendo que direitos humanos é amplo, necessário, nós temos muitos temas para tratar nos direitos humanos, imigração, a defesa, né, dos direitos, dos compromissos democráticos, mas é fundamental ter um corte específico de gênero no nosso parlamento. Aliás, é um prazer, a primeira intervenção aqui no Parlasul, é um prazer estar aqui no Parlasul, compartilhando com deputados de países irmãos, buscando a integração latino-americana, e eu acho que essa voz das mulheres tem vindo nas ruas. No Chile, agora, no 8 de março, foi a maior manifestação desde que se derrotou a ditadura chilena, foram as mulheres lutando pelo fim da violência doméstica e por direito para as mulheres. No Brasil, da mesma forma, nós tivemos a nossa jornada na Argentina, no Peru. Na Argentina, o Nenhuma Menos é um movimento muito importante que combate a violência de gênero. Esse Parlasul quer ser e precisa ser cada vez mais representativo desses interesses dos povos. Obviamente, tem que ter uma comissão específica de gênero. E eu aproveito, presidente Daniel, para, nesses minutos que me restam, falar também da importância do dia 14 de março, que nós fizemos no Brasil uma importante manifestação nas principais capitais, mas não só lá. Em vários parlamentos, em várias cidades, houve manifestação da comunidade internacional exigindo justiça para Marielle Franco. Não é à toa que nós viemos tomar posse com uma moção, eu e o deputado Glauber, do PSOL, pedindo para que esse parlamento também endosse, foi protocolado agora, a solidariedade com as vítimas, com a família, perdão, da Marielle Franco e do Anderson Gomes, e a preocupação diante da lentidão das investigações. Todos sabem que a Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, foi assassinada em 14 de março do ano passado, numa emboscada no Rio de Janeiro, e seu motorista estava junto também, foi vítima desse crime atroz. Depois de 362 dias de mobilização intensa no país, nós recém soubemos quem atirou. Gente envolvida com crime organizado, com 117 fuzis encontrados nas suas casas e uma triangulação envolvendo, muito possivelmente, as milícias, que são uma verdadeira organização criminosa com relação com o Estado, com a polícia e com o crime no Rio de Janeiro. Mas ainda hoje nós não sabemos quem mandou matar e por qual razão. Desconfiamos que seja, obviamente, um crime político, e um crime político viola todos os tratados que nós somos signatários, seja o compromisso e a promoção e respeito dos direitos humanos do Mercosul, do protocolo de Ushuaia, o compromisso democrático do Mercosul, os compromissos assinados no Paraguai. Portanto, obviamente, é tema também do Parlasul. Nós aceitamos a inversão da ordem do dia por respeitar as sugestões dos outros parlamentares, mas nós já queríamos deixar encaminhado aqui nesse parlamento o debate da nossa moção, porque isso é muito importante para todos que defendem direitos humanos e que lutam, como nós, por justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes. Muito obrigada. Muchas gracias, señora parlamentaria. Sigue en el uso de la palabra la parlamentaria Cecilia Merchan. Gracias, presidente. En primer lugar, para decir que acompañamos la propuesta de la diputada Lilian Puig y decir que el proyecto que se discutió hoy en la Comisión de Presupuesto al que refiere el legislador Russomano es uno de mi autoría, que es casi idéntico al de la diputada Puig. En ese sentido, creo que nosotros tenemos que revisar cómo se van a dar estos debates y la resolución de estos debates, que me parecen fundamentales dentro de un organismo de estas características, porque no puede ser que el Parlasur esté por detrás de todos los organismos internacionales, por detrás de las convenciones internacionales y por detrás de muchos de nuestros propios países. En ese sentido, creo que tenemos que darle celeridad a la existencia de una comisión de estas características, como también revisar otros elementos, como por ejemplo, cuántas mujeres están sentadas dentro de este recinto, cuántas somos las mujeres que ocupamos espacio en este lugar, ni hablar de cuántas mujeres han sido parte de la mesa directiva a lo largo de la construcción del Parlasur como organismo. Si nosotros no debatimos que nunca hubo mujeres en la conducción del Parlasur, si no discutimos que no llegamos ni a un 30%, estamos muy por debajo de eso dentro de nuestro propio recinto, es difícil que podamos discutir cómo acercarnos a los estándares
que se evalúan a nivel internacional respecto de las perspectivas de género. Así que creo que de una o de otra manera tenemos que darle una resolución a esto. Y por supuesto que no estamos de acuerdo, muchísimas de nosotras por supuesto, de que se incorpore dentro de la Comisión de Derechos Humanos un tema que tiene que, por su propia envergadura, tener un espacio propio. Por supuesto, desde la Comisión de Derechos Humanos bregamos siempre para que la equidad de género sea una realidad. Muchas gracias. Presidente, Muchas gracias, parlamentaria. só uma questão de ambiente. Por favor. Pero un segundito, no ubico quién está hablando. Pero... Não, é só questão do volume do microfone. Se possível, ¿Dónde está está? prejudicando a tradução e diminuir um pouco o volume do microfone. Bien, vamos a solicitarle al sistema de audio que pueda tratar de disminuir. Igual tenemos un problema de acústica que es que el audio repica acá, así que eso es difícil. Hay que tomarse una aspirina luego de la sesión porque a todos nos duele la cabeza luego de este tema. Vamos a seguir con el orden del día. Tenemos más parlamentarios anotados. El parlamentario Russomano va a informar al Pleno sobre un asunto que se está trabajando sobre este tema y seguimos. Después está la parlamentaria Gil Lozano. Adelante, parlamentario Russomano. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, para a criação de uma comissão, nós precisaríamos de 71 votos e nós não temos unanimidade para que a gente possa fazer isso. Então, eu sugeri à deputada Lilian que fizéssemos uma subcomissão para o tema, através da Comissão de Direitos Humanos. Ela entendeu que é favorável e poderíamos fazer um acordo e votarmos uma subcomissão com maioria simples. Perfecto, eso sería como la propuesta que vendría por lo menos acordada con la integrante de la comisión que hizo el informe del proyecto. De todas maneras tenemos más personas anotadas. Si les parece, lo que hacemos es cerramos la lista, no dejamos que se anote nadie más. Terminamos y le damos la palabra finalizando a la parlamentaria Lilia Pug para que termine cosas. Muy bien. Tiene la palabra la parlamentaria Gil Lozano. Gracias, señor presidente. Yo para aclarar lo que quería pero para aclarar, para que entendamos todos y todas de qué estamos discutiendo. Yo creo que la propuesta que acaba de explicarnos Lilia Puig es muy importante porque habla básicamente de un trabajo que deberíamos hacer no solo en este tema, sino en muchos otros, que es poder estudiar el inicio de una normativa regional, que sea el paraguas para todos los estados parte. Es muy importante y que se haga desde asuntos jurídicos. La comisión que ya está en Derechos Humanos, la subcomisión, es mujer y juventud, que se había hecho por la serie de proyectos que tendría otras especificidades. Quizás, y para poder ordenarnos un poco, dado el peso específico que los problemas de género, temas relacionados con violencia, con participación, con paridad, etcétera, etcétera, tiene, a lo mejor también podríamos en principio votar que haya una comisión, porque eso es una mayoría simple, que sería muy fácil para sacar, que englobe todos estos temas, y a la vez pensar si no debería haber una comisión que tenga que ver con género, diversidad, etcétera, etcétera. Esta es algo, pero creo que en principio la propuesta del parlamentario Russomano nos llevaría, ¿no es cierto?, a poder tener una aprobación más rápida. Pero entiendo cuál es la especificidad y por qué la parlamentaria Puig está hablando de asuntos jurídicos, porque es muy importante ese paso para, ¿qué es lo que deberíamos hacer en otros temas? Tener un marco que sirva a todos los estados parte, no solo en este tema, sino en muchos otros. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señora parlamentaria. Tiene la palabra el parlamentario Carlos Gómez. Senhor presidente, Daniel, tendo em vista, pelo que me parece, o acordo entre a parlamentária e a proposta do deputado Celso Russomano, eu me sinto contemplado por entender que este é o melhor encaminhamento que nós podemos dar ao tema, dado a importância que ele tem para todos aqui. Então,
tendo esse acordo de criar uma comissão especial, nós, subcomissão, perdão, podemos então aprovar a subcomissão. Muchas gracias, parlamentario Gómez. Tiene la palabra la parlamentaria Lilian Galán. Gracias, señor presidente. Sí, yo pedí la palabra para fundamentar justamente la importancia de la formación de esta comisión y, por lo tanto, acompañé con la firma cuando fue presentada esta resolución, ¿no? Bien, me parece que es muy oportuna la formación de esta comisión justamente en un momento en que en la región estamos viviendo más casos de mujeres asesinadas, no solamente dentro de sus hogares, sino también de violencia política. Y es importante decirlo en este ámbito que es el Parlamento del Parlasur. Quiero recordar especialmente a todas las mujeres en lideresas que estaban luchando por derechos humanos en nuestra región y que han sido asesinadas. En el nombre de todas ellas quiero recordar a Marielle Franco, que todavía su crimen está impune. Yo creo que en la región se vive un gran retroceso en materia de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, todavía sigue en muchos lados, en muchos países de nuestra región, la clandestinidad del aborto. Siguen un gran número de feminicidios sin que existan leyes específicas para poner fin o para paliar, porque esto es un tema de cambio estructural. Existe cada vez más pobreza en nuestros países. Si nosotros miramos la pobreza que se está viviendo en la región, son las mujeres justamente las que llevan la mayor carga dentro de esos niveles de pobreza. Estamos asistiendo en la región a marchas multitudinarias de mujeres que lo que estamos pidiendo en esas marchas justamente es cambiar las estructuras que generan esa desigualdad. Las estructuras que generan esa desigualdad que obliga a las mujeres a tener menores salarios, por ejemplo, a tener cargas de cuidados en los hogares, de tener una brecha salarial muy importante con respecto a los hombres y de no estamos en los lugares de toma de decisión y de diseño de las políticas públicas. Por eso las mujeres queremos cambiar el mundo, creando un mundo mucho más humanitario, mucho más solidario, donde no exista la explotación justamente que se está viviendo en nuestro mundo, pero especialmente muy fuerte en nuestra región en los últimos años. Por eso nos parece muy importante este proyecto, la creación de esta comisión especial sobre la cuestión de género, equidad y diversidad en el Mercosur. No estamos de acuerdo con el retroceso que se ha dado en nuestros países y me cito, por ejemplo, a la ministra de Educación, de la Mujer de Brasil, que dice que ahora ha venido a que las mujeres vuelvan a estar en sus hogares, que las mujeres se tienen que vestir de rosado y los niños de celeste, que las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Nos parece un gran retroceso, porque eso lo hemos visto viralizado en diferentes Twitter y festejado por algunas fuerzas conservadoras, y realmente nos parece un gran retroceso frente a los derechos que hemos conquistado durante todos estos años y que estamos conquistando a lo largo del mundo también. Así que, señor presidente, quiero terminar recordando a la parlamentaria Milagros Sala, que aún sigue sin poder asumir su cargo en este Parlamento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señora parlamentaria. Vamos a darle la palabra a la parlamentaria Maria del Rosário. Senhor presidente, senhores parlamentares, secretários, membros da mesa, comunidade diplomática, eu participo pela primeira vez da delegação brasileira e quero dizer da importância de estarmos debatendo de início, pelo menos nesta minha participação, uma proposta que valoriza
a presença política das mulheres e que procura enfrentar as desigualdades de gênero, que são desigualdades econômicas, desigualdades no mundo do trabalho, desigualdades no que diz respeito ao acesso a direitos. Como sabemos, na nossa região, assim como em vários lugares do mundo, vivenciamos um ajuste fiscal que retira direitos econômicos, sociais e culturais. E devemos, as mulheres em todo o continente, em todo o mundo, se mobilizam para garantir direitos, porque quando os direitos das mulheres são violados, todos os direitos são violados no entorno de suas vidas, no âmbito da maternidade, do direito em si ao trabalho e ao desenvolvimento. Por isso, senhor presidente, eu acredito que o deputado Celso Russomano produziu uma proposta importante de acordo neste plenário, juntamente com a presidenta da Comissão de Direitos Humanos e com a relatora. Teremos, enfim, uma comissão, uma subcomissão, tratando, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, deste tema específico. Talvez daqui a algum tempo tenhamos a necessidade de rever essa decisão e criarmos a comissão em si, especial. Mas o mais importante, senhor presidente, e senhoras e senhores, é que tenhamos iniciativas que não fechem os olhos diante do abandono de direitos que vivem as mulheres no mundo, no nosso continente e nos nossos países. O Brasil, por exemplo, no último ano, teve 1.600.000 mulheres que foram espancadas dentro das suas próprias casas, em mais de 70% dos casos. No Brasil, nós temos leis como a Lei Maria da Penha, que é fruto, inclusive, de determinação da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que provocou o nosso país a ter uma legislação específica sobre a proteção integral dos direitos das mulheres. Mas vivemos contradições, e num período de contradições em todos os sentidos, não podemos relativizar os direitos humanos. Em Beijing, em 1995, a Conferência para os Direitos da Mulher da ONU determinou, e somente neste momento, que os direitos das mulheres são direitos humanos, e da nossa responsabilidade especial com os direitos das meninas. Esta comissão certamente terá um importante papel, sobretudo no enfrentamento à exploração sexual das crianças e adolescentes, do direito de crescer sem violência, do direito das meninas, do direito das mulheres, das chefes de família, do direito ao salário igualitário para trabalho igual, à formação, à educação e à participação política. E, sobretudo, nós temos sido mobilizados e mobilizadas pelas Nações Unidas para enfrentarmos a violência política que existe também contra as mulheres, da qual eu citaria aqui, reforçando as palavras de Fernanda Melchiona e das demais parlamentares que citaram, Marielle Franco tornou-se um dos símbolos mais difíceis, mais importantes de termos aqui uma revelação sobre o conjunto dos fatos que levaram ao seu assassinato cruel. Na semana passada também, no Brasil, nós tivemos o assassinato de uma liderança, uma mulher chamada Dilma Ferreira, o mesmo nome da ex-presidenta, mas uma liderança do movimento de atingidos por barragens. Então, não se trata apenas da nossa presença nos parlamentos como mulheres, mas quando lideramos como mulheres os movimentos, nós certamente devemos proteger as mulheres na sua participação. Por isso, senhor presidente, creio que nós chegamos a um bom acordo neste plenário, mas não poderia deixar de me manifestar favoravelmente em cumprimento a todas aquelas que lutaram antes de nós,
as madres da Praça de Maio e as abuelas, que sempre, em busca dos desaparecidos, lutam, e dizer que no Brasil também, em todos os nossos países, existem aquelas mulheres que também enfrentaram as ditaduras e que são desaparecidas, e sobre elas também marca a honradez que nós temos em representar o campo democrático nessa época, e a tristeza que vemos quando observamos o nosso governo, no caso brasileiro, avaliando e procurando comemorar uma data tão triste como 31 de março. Eu quero juntar uma questão com outra para poder referir, em meu nome, aqui, a defesa dos direitos humanos e a defesa da democracia. Quando nós falamos das mulheres, nós falamos também em democracia e em direitos humanos. Muito obrigada. Muchas gracias, señora parlamentaria. No habiendo más nadie anotado, pasaríamos a dar... Sí, el parlamentario Alejandro Leite, y luego cerraría la parlamentaria Lilia Puig. Tenemos un parlamentario más. Luego de Alejandro Leite habría otro parlamentario brasilero, y luego cerraríamos la lista y hablaría la parlamentaria Lilia Puig. ¿Les parece? Así ya cerramos la lista. Lo anotamos a usted, señor parlamentario, y cerramos la lista, así no se puede anotar más nadie sobre este tema. Parlamentario Alejandro Leite. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero insistir, concordar com a primeira proposta do deputado Celso Russomano em retirar de pauta este assunto. Nós temos uma questão constante no Brasil, muito presente, referente a este tema. A nossa preocupação é que a Comissão de Direitos Humanos, no que toca ao artigo 76, a linha C do nosso regimento, quanto às competências da comissão, sejam prejudicadas, ou que as competências de atuação da comissão seja desidratada, que ela tenha menos poderes neste âmbito. Observado isso, acredito eu que este parlamento tem um rito formal a ser cumprido, em não havendo acordo. De acordo com o artigo 155, formula em questão de ordem, não havendo acordo no sentido da transformação, o que foi apresentado em pauta da proposição que dispõe criar comissão especial para a subcomissão, se de acordo com o artigo 155, nós não devemos alterar mediante voto de maioria simples, ou retirar de pauta este projeto, discutir com maturidade e com calma. A delegação brasileira tem esse tema muito constante. Nós assumimos hoje este mandato parlamentar e precisamos aprofundar um pouco o nosso debate. No Brasil, a esquerda propõe esse debate não como uma simples política pública, mas como uma política de esquerda em criar em uma subcomissão um palanque de discussões, e não de realmente de discussões que visem a beneficiar qualquer categoria ou gênero, mas sim criar um palanque próprio no intuito de dar espaço à esquerda, e isso nós não queremos. O Parlamento do Mercosul visa tratar de questões maiores, mais amplas, e sem regionalizar o debate nacional que ora encontramos. Então, em virtude da gravidade do tema proposto, eu repito, coloco em questão de ordem, de acordo com o artigo 55, a matéria apresentada com antecedência propõe comissão especial, e aqui se pretende alterar para a comissão, a subcomissão, e ela deveria ser feita por votação de maioria simples. Muy bien, tiene la palabra el parlamentario Mauricio. Senhor presidente, senhoras e senhores que compõem esse parlamento, para mim é um prazer poder estar trazendo as contribuições que nós
aqui estaremos apresentando conjuntamente com a bancada do Brasil, mas, sobretudo, esse tema aqui parte um pouco daquilo que nós já vivemos na Assembleia Gaúcha do Rio Grande, Parlamento Estadual, onde eu participei da discussão da questão da identidade de gênero, da política de gênero. Nós, nas manifestações que aqui recolhemos e ouvimos atenciosamente, percebemos que o assunto aqui, dado o relatório apresentado pela deputada, cai numa competência muito importante, que é o combate à violência da mulher, a inclusão da mulher, a participação feminina no mercado de trabalho e o fim da violência. Então, eu trago aqui como um alerta, porque nós vivemos justamente uma discussão da amplitude que pode ter esse tema de gênero com relação a uma comissão especial, uma subcomissão junto à Comissão de Direitos Humanos, para que nós identificássemos isso expressamente, que se trata de uma comissão que prevê a inclusão ou a valorização feminina dentro da esfera de poder, de decisão, de espaços públicos, de mercado de trabalho. Porque aqui, num dos itens que trata justamente o relatório, traz, na linha E, a integração e a dimensão do gênero nas políticas educativas dos Estados partes, em particular na primeira infância, assim como garantir condições de acesso à educação igualitárias para meninos e meninas. Portanto, aqui fica aqui o nosso registro, o nosso pedido, para que esta comissão possa ter uma melhor aprovação e um melhor entendimento da limitação, que fique estabelecido que se trata de políticas de defesa da mulher na Comissão de Direitos Humanos permanente aqui dessa casa. Obrigado. Muchas gracias, señor parlamentario. Y para culminar el tema, tiene la palabra la parlamentaria Lilia Puig. Señor presidente, no existe ninguna objeción por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionales en que, en lugar de una comisión especial, sea una subcomisión al interior de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos. Y en realidad no existe tal contradicción como ha manifestado alguna parlamentaria preopinante, que en realidad de lo que se trataría es de especializar dentro de la misma comisión, que está reglamentada en el artículo 76 del reglamento, las cuestiones que están señaladas en el punto C. Por lo cual no existe tal contradicción, sino más bien lo que habría es una dedicación mayor, una especificidad, es decir, la comisión no tiene ningún problema en producir esta modificación, y simplemente quiero recordarle a los señores parlamentarios y parlamentarias que nosotros no estamos haciendo leyes, hacemos simplemente recomendaciones, y de lo que estaríamos tratando fundamentalmente es de generar un ordenamiento de las normas existentes actualmente y de promover para que sea tratado luego en los congresos correspondientes. Con lo cual me parece que deberíamos de tranquilizarnos un poco en relación al tema. Pero antes de terminar, quiero hacer una especial mención hacia la ausencia de un parlamentario brasileño que fue electo en la última elección en Brasil, que es quien era el parlamentario Joan Willis. Joan Willis ha sido un parlamentario muy importante en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de este Parlamento, un ciudadano brasilero que fue electo en las últimas elecciones y que ha tenido que renunciar y prácticamente esconderse fuera de su país a raíz de persecuciones relacionadas con su identidad de género. Creo que este tipo de problemas son los que hacen necesaria la existencia de una comisión. Este Parlamento no tiene facultad legislativa, pero tiene facultades de control sobre lo que pasa en los otros parlamentos y en el conjunto de las legislaciones de nuestros países. No quería dejar de mencionar esta cuestión de recordar al parlamentario y, bueno, nosotros aprobamos y mantenemos, digamos, la inclusión de esta subcomisión especial dentro de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, señor presidente.
Muchas gracias, señora parlamentaria. Entonces pasaríamos a votar la propuesta con la modificación hecha por el parlamentario Russomano y Lilia Puig para incorporar como subcomisión a la Comisión de Derechos Humanos el tema que estamos tratando. Los que estén por la afirmativa. Muy bien, aprobado, porque se aprueba por mayoría simple.